E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós falaremos sobre as representações para o átomo. Então, bora lá? Antes ainda de falar sobre as representações, turma, nós precisamos entender o que é o átomo, tá joia? Então, o que é o átomo? O átomo, ele é um nome que é dado ao formador da matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Ou seja, turma, o átomo ele é a unidade básica da matéria. Então, toda matéria é formada de átomos. Depois, o átomo ele é constituído de partículas. Que partículas são essas? São os prótons, os nêutrons e os elétrons. E é interessante a gente estar falando ainda, turma, que os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles não são a menor parte da matéria. Ainda tem os neutrinos. Os neutrinos são ainda menores que os prótons, os nêutrons e os elétrons. Aí eu pergunto a vocês, será que é possível visualizar um átomo? Até hoje, turma, não foi possível visualizar o átomo. O que se sabe sobre o átomo foi baseado em experimentos físicos, químicos e em modelos matemáticos que comprovaram que o átomo era constituído das partículas que eu acabei de mencionar. Não dá para dizer ao certo se algum dia nós vamos conseguir visualizar um átomo, mas o que se tem até hoje são imagens aproximadas do átomo, como essa imagem aqui, ó, que saiu recentemente, que mostra uma reconstrução pictográfica dos elétrons de um cristal de PrSCO3. E essa imagem ela foi obtida utilizando-se um zoom de 100 milhões de vezes. Então, continuando, turma, a gente acabou de falar que os átomos eles são formados de prótons, nêutrons e elétrons. O que são os prótons? Os prótons eles vão ser as partículas positivas presentes no núcleo de um átomo. Ok, turma? E os nêutrons? Os nêutrons eles também vão estar presentes no núcleo do átomo e eles vão ser aquelas partículas sem carga. Por isso que se fala nêutrons, de neutro. Ok? E qual que é a função dos nêutrons? Eles vão estar diminuindo a repulsão entre os prótons. Porque lá no núcleo, turma, vai ter os prótons. Então, cargas positivas, elas se repelem. Então, para estar diminuindo essa repulsão, vai existir ali os nêutrons. E nós vimos ainda que o átomo é constituído de elétrons. Os elétrons eles vão ser as partículas negativas que vão estar ao redor do núcleo. Certo? Então, ó, no núcleo de um átomo, na região central, vai ter os prótons e os nêutrons. Os prótons tendo cargas positivas, os nêutrons não tendo carga. E ao redor do núcleo vão existir os elétrons, que vão ser as partículas com cargas negativas. Agora, continuando, turma, a gente vai falar sobre número atômico. Mas antes ainda de definir o que é o número atômico, vamos entender a história por trás do número atômico. Em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, Henry Moseley, que é esse cara aqui, ó, ele percebeu que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no seu núcleo. Então, turma, Henry Moseley ele fez vários experimentos químicos e ele viu que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas, ou seja, com a quantidade de prótons desses elementos químicos. Dessa maneira, Moseley entendeu que a carga do núcleo, ou seja, o seu número de prótons, era a grandeza que caracterizava os elementos químicos. Então, cada elemento químico com seus diferentes números de prótons tinham diferentes características físicas e químicas. E essa carga do núcleo ele chamou de número atômico. Então, o que é número atômico? O número atômico ele indica a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo. Dessa maneira, a quantidade de prótons é exatamente igual ao número atômico. Assim, turma, se eu falar para vocês que um elemento químico tem número atômico 16, então isso quer dizer que um átomo desse elemento químico tem 16 prótons. Agora, turma, falando sobre os átomos neutros. O que são os átomos neutros? São átomos onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, por exemplo,
Se falou que o cloro tem número atômico 17. Então, a gente sabe que o cloro ele tem 16 prótons, porque o número atômico é igual ao número de prótons. E se esse átomo ele é neutro, então o número de elétrons também vai ser 17. E no caso do sódio, o número atômico do sódio é igual a 11. Então, se o número atômico é igual a 11, o número de prótons também vai ser igual a 11. E qual que vai ser a quantidade de elétrons? Se for um átomo neutro, vai ter ali 11 elétrons. Agora falando sobre o número de massa, que é uma grandeza extremamente importante quando a gente estuda o átomo. O número de massa ele é representado pela letra A maiúscula e vai ser uma denominação que vai ser utilizada com a finalidade de calcular a quantidade de prótons e nêutrons existentes no interior de um núcleo de um átomo qualquer. Uai, professor, como assim? Não entendi nada. O número de massa ele vai estabelecer, turma, uma relação entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Tá certo? Mas que relação que é essa? É a seguinte, turma. O número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, vai ser igual à soma do número de prótons, que vai ser representado pela letra P minúscula, mais o número de nêutrons, que vai ser representado pela letra N minúscula. Se eu quero determinar o número de massa de um átomo, o que eu faço? Eu somo o número de prótons com o número de nêutrons. Então, galera, se o exercício te der o número de prótons e te der o número de nêutrons, vocês conseguem determinar o número de massa. Se o exercício te der o número de prótons e a massa, vocês conseguem, então, determinar o número de nêutrons. Certinho? Por exemplo, aqui, ó, o cálcio. O cálcio, ele apresenta o número atômico igual a 40. E o número de massa, na verdade, o número atômico igual a 20 e a massa igual a 40. Como que eu determino o número de nêutrons? Simples, né, turma? Eu pego a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês e substituo os valores. Massa, 40 é igual número de prótons, 20, mais o número de nêutrons, que eu vou determinar. Então, eu passo esse 20 para cá, fica 40 menos 20, é igual ao número de nêutrons. Então, eu determino que o número de nêutrons para o cálcio é igual a 20. Agora, vamos falar sobre como representar um átomo. Prestem bastante atenção, turma, porque é uma coisa simples, mas que muita gente tem dificuldade. Então, como que eu represento um átomo? A maneira mais simples da gente representar um átomo é utilizando a sigla do elemento químico que forma aquele átomo. Lembrando que elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Por exemplo, no caso do selênio. No caso do selênio, a gente utiliza a sigla Se para representar os átomos desse elemento químico. Aí, ao representar a sigla desse elemento químico, a gente pode ainda fornecer duas informações importantes sobre esse elemento químico, que é o número atômico, que vai ser representado no canto inferior esquerdo da sigla desse elemento químico, e no canto superior esquerdo nós vamos estar representando o número de massa desse elemento químico. Da seguinte maneira, turma. Aqui, ó, X é a sigla do elemento químico, certo? De um elemento químico qualquer. Aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, a gente vai identificar o número atômico desse elemento químico. E no canto superior esquerdo, nós vamos estar encontrando o número de massa. Agora vamos falar sobre outro conceito importante que envolve o estudo da atomística, o estudo do átomo, que são os íons. Pode acontecer, turma, de um átomo ou um conjunto de átomos perderem ou ganharem elétrons. Então, sempre que isso acontecer, vai se formar ali íons. O que são, então, esses íons? Os íons eles vão ser espécies carregadas eletricamente. Por quê? Porque eles vão apresentar uma quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Então, guardem sempre isso, turma.
nos íons, a quantidade de prótons ela é diferente da quantidade de elétrons. Nós vamos estar encontrando íons de dois tipos, íons negativos e íons positivos. Os íons negativos eles são chamados de ânions, enquanto os íons positivos eles são chamados de cátions, certo? Mas professor, como que eu vou saber se o íon ele é negativo ou se ele é positivo? Para saber isso, turma, vocês precisam conhecer essa relação aqui, ó, que a carga de um elemento químico, de um átomo, ela é definida como o número de prótons menos o número de elétrons. Se essa carga aqui for positiva, então o íon ele é positivo. Se essa carga for negativa, então esse íon ele é negativo, certo? E quando essa carga for zero? Se essa carga for zero, turma, então a gente vai ter aí um átomo neutro, certo? Os átomos neutros, eles apresentam a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, como eu falei anteriormente. Então, turma, prestem bastante atenção onde que é representada a carga de um elemento químico. A carga de um elemento químico, ela sempre vai ser representada no canto superior direito, certo? Então, sempre que vocês olharem uma representação, vocês vão ver o seguinte. Vocês vão verem a sigla do elemento químico, aqui no canto inferior esquerdo, o número atômico, que é igual ao número de prótons. Em cima, vocês vão ver o número de massa, que é definido como a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E sempre no canto superior direito, vocês vão encontrar a carga do elemento químico. Aí vai acontecer situações, turma, onde essa carga aqui, ó, ela não vai vir representada. Então, como que vocês vão saber a carga desse elemento químico? Simples, turma. Quando a carga não vier representada, então ela é zero, certo? Então, esse elemento químico ele vai se encontrar no estado fundamental. Então, a quantidade de prótons e elétrons nesse elemento químico vão ser iguais. Agora vamos falar sobre as semelhanças atômicas. Alguns átomos eles apresentam algumas características parecidas e eles vão receber alguns nomes. Por exemplo, no caso dos isótopos. Os isótopos eles vão ser átomos de um mesmo elemento químico que vão apresentar o mesmo número atômico, porém vão apresentar diferentes números de massa. E no caso dos isóbaros, os isóbaros vão ser átomos de elementos químicos diferentes que vão apresentar a mesma massa atômica, o mesmo número de massa. Porém, eles vão estar apresentando diferentes números atômicos, porque são elementos químicos diferentes, certo? E por fim, falamos dos isótonos, que são aqueles elementos químicos que apresentam diferentes números atômicos, porém vão apresentar o mesmo número de nêutrons, certo? Então, ó, isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Agora falando sobre os modelos atômicos, para finalizar aí nossa aula sobre o estudo do átomo. A gente viu 4 modelos atômicos importantes. Modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Para Dalton, o átomo ele era uma esfera maciça e indivisível. E Dalton ainda falava que átomos do mesmo elemento químico eram iguais. Aí depois veio Thomson, que provou que o átomo não era maciço e era divisível. Ele conseguiu provar que os átomos eles apresentavam cargas negativas, que eram os elétrons. Aí depois de Thomson vem o modelo atômico de Rutherford. Rutherford ele identificou que o átomo ele apresentava um núcleo muito pequeno e ao redor desse núcleo estavam os elétrons. Depois veio o modelo atômico de Bohr. Bohr ele disse que no núcleo do átomo existiam os prótons e os nêutrons. E os elétrons eles estavam em órbitas ao redor do núcleo. E cada órbita ela tinha um certo valor de energia associada. Agora vamos falar especificamente sobre o modelo atômico de Bohr, que é o modelo atômico mais correto. Segundo Bohr, os elétrons eles se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas, bem definidas,
a essas órbitas ele chamou de órbitas estacionárias, certo, galera? Então, os elétrons estavam ali em torno do núcleo em órbitas, e essas órbitas elas são chamadas de órbitas estacionárias. E ao se mover em uma órbita estacionária, o elétron ele não emite nem absorve energia, mas pode acontecer de um elétron saltar para uma camada mais externa, para uma órbita mais externa. Quando isso iria acontecer? Isso iria acontecer quando um elétron ele recebesse energia, certo? Então, se um elétron recebesse energia, o que aconteceria? Ele saltaria para uma camada mais externa e depois ele retornaria para a sua camada de origem, certo? E quando ele retornasse para a sua camada de origem, ele liberava a energia que recebeu. Esse processo Bohr chamou de excitação eletrônica. Essas órbitas aí que eu falei para vocês, turma, vocês devem conhecer aí como camadas, como a camada K, a camada L, a camada N, O, P e Q, certo? Que podem ainda ser chamados de níveis de energia, como nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Agora vamos falar ainda sobre os subníveis. O que são os subníveis? Sommerfeld descobriu em 1916, através dos estudos de espectros descontínuos, que os níveis de energia, ou seja, aquelas camadas eletrônicas, estavam divididas em regiões ainda menores. A essas regiões ele chamou de subníveis de energia. Aí Sommerfeld identificou 4 subníveis de energia, S, P, D e F, e estabeleceu uma ordem crescente de energia nesses subníveis, onde o subnível S era aquele subnível de menor energia, enquanto o subnível F era o subnível de maior energia. Aí outra coisa importante de falar sobre esses subníveis é que os elétrons de um mesmo subnível, eles apresentam a mesma quantidade de energia. Então, elétrons, por exemplo, que estiverem no subnível P, eles apresentam a mesma quantidade de energia, certinho? E por fim, nós falamos que os elétrons eles se distribuem pela eletrosfera, certo? Que é aquela região ali em torno do núcleo. E esses elétrons eles vão ocupar o subnível de menor energia disponível, certo, turma? Na natureza sempre é assim. A natureza sempre busca encontrar aquela situação onde se utiliza a menor energia. Agora com vocês, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 5 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem essas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!